Seja bem-vindo novamente. Vamos continuar com a parte 3 da nossa primeira semana, Introdução ao Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos. E hoje nós vamos falar sobre modelo de processo. Na aula passada, ou na parte passada, nós falamos sobre o que é processo de software, a sua importância, né? Isso porque nós discutimos a questão do contexto, que é a garantia da qualidade do produto, certo? Então aqui hoje falando especificamente de modelo de processo. Vimos que um modelo ele é uma série de recomendações padrões, uma estrutura a ser seguida, né? Estabelece ordem, dependência, entrada e saída de cada atividade. Porém, eu havia mencionado que um modelo ele pode ser adaptado pelas empresas, justamente porque o modelo ele não é tudo, né? A adoção de um determinado modelo não é suficiente para guiar e controlar um projeto de software na prática, na construção. Ou seja, ele não garante a qualidade do processo e do produto. As empresas elas podem adaptar esses modelos. Recomenda-se, no mínimo, essas fases: planejamento, análise e especificação de requisitos, e que para que fique claro para vocês, nós estamos justamente falando da fase de análise e especificação de requisitos. Nós vamos trabalhar essa fase, né? Mas que tenha, por exemplo, projeto, implementação, testes, entrega e implantação, no mínimo. O que se entende de planejamento? O objetivo do planejamento ele é, como diz no slide, fornecer uma estrutura que possibilite ao gestor fazer estimativas plausíveis, razoáveis de recursos, custos e prazos. É a fase que antecede a análise, é a fase onde o software está começando a ser concebido. É nessa fase que o escopo inicial vai ser ditado, que os requisitos, ainda como macro requisitos, serão esboçados. É nessa fase onde vai, na verdade, se ter uma ideia de custo, de prazo. É nessa fase onde se tem a ideia de quais recursos serão necessários, recursos humanos, financeiros, tecnológicos, legais, organizacionais, infraestrutura. É nessa fase que se tem todos esses requisitos. Então, à medida que o projeto progride, o planejamento ele deve ser detalhado e atualizado regularmente, porque o planejamento ele não é estático, ele é dinâmico, ele vai seguindo conforme os trabalhos vão acontecendo. O planejamento ele é constante e faz parte daquelas atividades de gestão do projeto que eu havia mencionado anteriormente. Pelo menos ao final de cada uma das fases de desenvolvimento, análise e especificação, projeto, implementação e testes, o planejamento como um todo deve ser revisto e o planejamento da etapa seguinte deve ser detalhado. O que acontece em uma fase pode e normalmente serve como insumo, entrada para a outra fase seguinte, principalmente em aspectos de planejamento. Se houve um atraso significante em uma fase, o planejamento deve entrar em ação para tentar minimizar o impacto desse atraso em relação ao projeto como um todo. Então, o planejamento e o acompanhamento do progresso fazem parte do processo de gerência de projeto, né? Lembra que eu falei sobre isso? Ainda que, em se tratando de processo de software, e que muitas vezes temos muito mais ânsia, muito mais vontade de desempenhar atividades relacionadas ao desenvolvimento, tem uma série de outras atividades que estão intimamente ligadas com o processo de software, dentre elas o planejamento. E aí a gente entra na fase que é alvo dessa disciplina, análise e especificação de requisitos. Então, nessa fase, o processo de levantamento de requisitos ele é intensificado. Veja que na fase anterior eu mencionei aqui sobre os requisitos esboçados, mas aqui são macro requisitos. Aqui são requisitos que ainda não foram detalhados. Eu não tenho os detalhes, eu tenho requisitos macro, não requisitos onde eu vou detalhar, ir até o nível do detalhe, né? Então, o escopo aqui ele é refinado e os requisitos mais bem definidos. Deixa eu voltar aqui e explicar sobre o escopo de software. O escopo ele é o que o software vai fazer.
Na verdade, é o que o projeto vai desenvolver e o que o projeto não vai desenvolver. Isso é escopo de software. É deixar previamente combinado com o cliente, contratado com o cliente, de que é, o que vai ser feito e também o que não vai ser feito. Isso tem que ficar claro, porque pode ficar o dito pelo não dito, ou o inverso. Ah, você não disse que não ia fazer tal coisa, eu entendi que você ia fazer tal coisa. Isso pode complicar aí a vida do gestor do projeto. Então, o escopo deve ser refinado, os requisitos mais definidos, mais bem detalhados. A riqueza de detalhes será acrescentada nesses requisitos. Para entender a natureza do software a ser construído, o engenheiro de software tem que compreender o domínio do problema. Lembra que eu expliquei isso lá nas partes anteriores? O domínio do problema ele faz parte da vida do engenheiro de software. Você tem que de fato mergulhar nessa realidade para que você desenvolva um bom software, bem como a funcionalidade e o comportamento esperado. Tudo isso faz parte. Uma vez capturados os requisitos do sistema a ser desenvolvido, estes devem ser modelados, avaliados e documentados, alvo da nossa disciplina. Uma parte vital dessa fase é a construção de um modelo descrevendo o que o software tem de fazer e não como fazê-lo. Perfeito. Então a análise ela chega a essa conclusão de fazer, ela chega à conclusão do que fazer e não de como fazer. Então a fase da análise chega a essa conclusão, né, do que fazer e não de como fazer. O projeto, a fase de projeto, via de regra, é a responsável, e aqui mora um conceito importante, porém eu reconheço que é difícil nós assimilarmos isso agora, mas quando chegarmos a uma disciplina que trate de projeto, isso vai ficar mais factível, que é, na verdade, a incorporação de requisitos tecnológicos aos requisitos essenciais do sistema. Veja, eu estou falando de requisitos tecnológicos e não de requisitos essenciais. Eu estou falando de requisitos de infraestrutura, de tecnologia. Aí eu vou pisar em questões como linguagem, paradigma, eu vou pisar em questões sobre aspectos arquiteturais do sistema, divisão dos sistemas em camadas físicas ou camadas lógicas, a distribuição desses componentes do sistema. Isso é alvo da disciplina de projeto e não é alvo da disciplina de análise. Enfim, implementação. O projeto deve ser traduzido para uma forma passível de execução pela máquina. O que significa essa frase? Significa que nós vamos de fato codificar. Ou seja, se lá na fase de análise identificamos um conceito muito importante, que é o conceito de pessoa, levantamos os requisitos necessários para a pessoa, os atributos, comportamento, interações e tal, aqui nós vamos de fato, dentro de um paradigma orientado a objetos e uma linguagem de programação como Java, criar uma classe pessoa. Nós vamos criar um pacote onde nós vamos criar essa classe, criar os atributos, métodos acessores e por aí vai. Então é nessa fase que de fato a gente codifica o sistema, né? E aí ele coloca assim: cada unidade do software do projeto detalhado é implementada. Veja, desenvolvimento é uma fase. E eu arrisco dizer que desenvolvimento é uma atividade dentro de todo um contexto de processo. Testes. Inclui diversos níveis de testes, a saber, teste de unidade, teste de integração, teste de sistema. Cada unidade de software que for implementada deve ser testada. Na implementação, eu posso trabalhar testes como teste unitário, ou posso adotar um modelo de desenvolvimento orientado a testes. Veja que é bem interessante isso, né? Eu não preciso passar todo o desenvolvimento para daí testar. Não, eu vou desenvolvendo eu vou testando ao longo do desenvolvimento. A seguir, os diversos componentes eles devem ser integrados sucessivamente até se obter o sistema e finalmente o sistema como um todo deve ser testado. Entrega e implantação. Uma vez testado o software, ele deve ser colocado em produção, ele deve ser entregue.
Para tal, contudo, é necessário treinar os usuários, configurar o ambiente de produção, muitas vezes converter bases de dados. Nessa fase de entrega e implantação é o momento em que você faz ali o choque de realidade do software com as necessidades dos usuários. Né? De fato está atendendo. O processo ele garante que você chega até essa fase com essas constatações já feitas, já realizadas. Porque se você chegar à fase da implantação ainda por constatar se aquilo que de fato foi feito atende às necessidades dos usuários, isso é um problema, porque se não atender você deve voltar. E aí vem o custo, aí vem o atraso. Quando o software tiver demonstrado prover as capacidades requeridas, ele pode então ser aceito e a operação iniciada. Perfeito? Para essa terceira parte, modelo de processo de software. O que ele preconiza? Quais fases? Análise, planejamento, análise, projeto, implementação e testes, depois entrega e implantação. Até mais, logo mais nós teremos a quarta parte.